Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive. Olá, bom dia, 7h11 agora, quarta-feira, começando com o céu um pouquinho mais nublado em Campinas, o sol um pouco tímido, né? Poucas nuvens, mas o sol está aparecendo aí aos poucos. Choveu ontem aqui na cidade, nós vamos ver se tem previsão de chuva para hoje também. Bom Dia Cidade tem mais. Um motorista foi detido em Hortolândia depois de uma perseguição em alta velocidade por rodovias importantes. Os protestos aqui na região na véspera do julgamento do STF sobre a prisão do ex-presidente Lula. Em outro julgamento, o TSE decidiu manter Ângelo Perugini à frente da Prefeitura de Hortolândia. Teve perseguição hoje de madrugada entre Sumaré e Hortolândia. A fuga de um motorista foi por duas das principais rodovias da região e durou cerca de meia hora. O motorista dessa caminhonete fugiu pela rodovia dos Bandeirantes a 200 km por hora. Seguiu em alta velocidade pela rodovia Anhanguera. E a perseguição que começou em Sumaré só terminou em Hortolândia depois que o pneu da caminhonete estourou. Foram 5 carros da PM e um da Guarda Municipal atrás do motorista, que disse aos policiais que fugiu porque tinha fumado maconha. Por causa disso, de acordo com a PM, o mecânico apresentava um comportamento alterado. A caminhonete foi apreendida porque estava com o documento atrasado. O motorista vai responder por direção perigosa e ele foi liberado depois de prestar depoimento. E teve protestos ontem na região. Manifestantes foram às ruas para pedir a prisão do ex-presidente Lula, que vai ter o habeas corpus julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Em Campinas, o grupo se reuniu no Largo do Rosário. Com bandeiras e cartazes, eles seguiram pelas ruas do centro. O protesto foi organizado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. Cerca de 800 pessoas participaram da passeata, segundo a Guarda Municipal. Já os organizadores falaram em 5.000 pessoas. A Polícia Militar acompanhou os manifestantes. Como o trânsito foi fechado em algumas ruas, agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, orientaram os motoristas. Em Piracicaba, cerca de 600 manifestantes, segundo a GM, se reuniram na Praça José Bonifácio. Também com bandeiras e cartazes, eles cantaram o hino nacional. O grupo permaneceu no local e o protesto terminou por volta das 8 da noite. Em Sumaré, a manifestação foi organizada pelo movimento Vem Pra Rua. Um pano verde e amarelo foi colocado no chão da Praça das Bandeiras, no centro da cidade. Eles acenderam velas e cantaram o hino nacional. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Todos os protestos foram pacíficos e o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu por unanimidade o registro da candidatura de Ângelo Perugini à Prefeitura de Hortolândia. Portanto, ele continua no cargo. A decisão foi tomada ontem em Brasília. Os ministros do TSE analisaram as contas do período em que Perugini foi prefeito em Hortolândia, entre 2005 e 2012. Ele perdeu o registro da candidatura porque a Justiça Eleitoral de São Paulo levou em consideração uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares 5 convênios das gestões anteriores dele. E assim, Ângelo Perugini não podia assumir novamente o cargo. Só conseguiu com uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, dias antes da posse em 2016. No julgamento, a relatora, ministra Rosa Weber, considerou que a decisão sobre as irregularidades só podia ser tomada pela Câmara de Vereadores da cidade e não pelo Tribunal de Contas. E como os parlamentares de Hortolândia não decidiram nada ainda, a vitória do prefeito foi considerada legal. A posição de Rosa Weber foi acompanhada pelos outros 6 ministros do TSE. Restabelecendo a sentença que deferira o registro de candidatura do recorrente ao cargo de prefeito de Hortolândia, foi eleito por uma maioria expressiva, mais de 50%. Ficou definido hoje que o prefeito Perugini não está inelegível, não é inelegível porque não teve contas julgadas irregulares pelo órgão competente que seria a Câmara de Vereadores. Então o prefeito termina o mandato? Termina o mandato, com certeza.
Ainda segundo a defesa de Perugini, não há mais possibilidade de recursos na Justiça Eleitoral para mudar essa decisão. Por outro lado, o advogado do Partido dos Trabalhadores, que ficou em segundo lugar na eleição para prefeito em Hortolândia, anunciou que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para provar que Ângelo Perugini não podia assumir o cargo. Depois de uma ação civil pública em 2007 e anos de investigações que apontaram negligência na proteção de ex-trabalhadores das empresas Shell e BASF em Paulínia, parte da indenização do acordo entre o Ministério Público e as empresas vai ser investida na saúde de Campinas. Na cerimônia realizada ontem no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, foram entregues verbas para 2 projetos de saúde. O presidente do TRT e o procurador do Ministério Público do Trabalho fizeram a entrega simbólica dos recursos. A primeira verba, de R$5 milhões, vai para a finalização das obras do Instituto de Engenharia Molecular e Celular para pesquisa científica na área de câncer da criança e do adolescente. O centro deve ser inaugurado esse ano no complexo do Hospital Boldrini. A segunda destinação da verba foi de R$31,5 milhões para a Fascamp, a entidade sem fins lucrativos vinculada à Unicamp. O valor vai ser investido na construção do Instituto para tratar doenças respiratórias, que já tem terreno reservado na universidade. O Instituto vai prestar atendimento pelo SUS para tratamentos de alta complexidade, principalmente na área de saúde ocupacional. O dinheiro vem da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em 2007, que acabou com a condenação pela segunda vara do trabalho de Paulínia. Centenas de ex-trabalhadores da Shell e BASF e também os familiares foram indenizados pelos efeitos da contaminação do solo e dos lençóis freáticos da região. No acordo, as empresas se comprometeram a pagar R$200 milhões. Se faz uma compensação à sociedade, oferecendo a ela hospitais em ótimas condições para que eles possam dar o atendimento à saúde para as pessoas necessitadas. Além do Boldrini, o Hospital Estadual de Sumaré e a unidade de Campinas do Hospital de Câncer de Barretos receberam parte da verba do acordo. Em Piracicaba, o Hospital Ilumina, também foi beneficiado para implantar um centro de prevenção e diagnóstico precoce do câncer. E em Campinas, uma faculdade está oferecendo atendimento odontológico de graça. Então, Elisandra Carelli está lá ao vivo para dar os detalhes desse serviço para a gente. Como que vai funcionar o atendimento? Elisandra, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Olha, esse atendimento acontece aqui na Faculdade São Leopoldo Mandique, que fica no bairro Ponte Preta, em Campinas. É um atendimento gratuito para pessoas com deficiência ou então aquelas pessoas que sofrem de bruxismo, aquelas dores muito comuns, né? Dores aqui no rosto, nas articulações. Mas a Tatiana vai passar mais detalhes para a gente. Que outros problemas, né, as pessoas podem vir tratar aqui? Além desses problemas, também aquelas pessoas que identificam alguma feridinha no lábio que não sara, uma manchinha na língua, aquela afta. Então, esses pacientes podem ligar aqui para São Leopoldo Mandique. Nós vamos fazer o primeiro procedimento, que é chamado de triagem. Vamos identificar essas necessidades e, posteriormente, nós vamos avaliar esse perfil desse paciente. Esse atendimento ele é feito pelos estudantes ou supervisão de professores? São realizados por dentistas, né, cirurgiões dentistas já formados, supervisionados por professores. Em casos mais graves, aí existe encaminhamento? Isso. Para aquelas doenças, casos mais graves, nós encaminhamos para centros especializados. Ok, obrigada pela participação. E esse é um serviço bastante importante. Só no ano passado, 70 mil atendimentos aqui. Então, se você se interessou, anote aí o telefone, então, é o 3211-3600 e o endereço, então, é Rua Dr. José Rocha Junqueira, número 13, aqui na Ponte Preta. Tudo esclarecido, essa é uma ótima oportunidade. Larissa. Com certeza, Elisandra. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para vocês. Vamos para uma pausa rapidinho. Bom Dia Cidade traz no próximo bloco as informações do trânsito, do tempo ao vivo. Você já vê aí imagens da entrada Campinas pela Avenida Prestes Maia. A gente traz os detalhes já já.
Bom dia, cidade de volta, e a gente já vai direto checar como está o trânsito nessa manhã de quarta-feira na região. A gente começa com imagens gravadas agora há pouco da rodovia Dom Pedro, quilômetro 144, bem pertinho do entroncamento com a Anhanguera. A gente vê um movimento maior já, uma lentidão no sentido Jacareí, na rodovia Dom Pedro, nesse trecho. Vamos direto agora com imagens ao vivo para a chegada a Campinas pela Avenida Prestes Maia, que também já está com o trevo mais parado. O motorista já reduz a velocidade, chega até a parar aí para acessar a Avenida Prestes Maia. Separei aqui no Waze para você ter ideia de como está esse trânsito, porque além desse trevo já congestionado, tem bastante trânsito também na Santos Dumont, nessa chegada a Campinas, com máxima de 15 km por hora nesse trecho. A Campinas Montemor também tem bastante lentidão, e aqui nesse trechinho de Hortolândia, olha, uma máxima de 10 km por hora. O motorista está sinalizando aqui para a gente um acidente leve. Ainda não tem detalhes sobre esse acidente, mas o trecho, olha, está bem congestionado nesse ponto aqui de Hortolândia, com máxima de 10 km por hora para quem está vindo no sentido Campinas. Então fica o alerta para quem vai pegar a Campinas Montemor. A gente mostrou ali também a rodovia Dom Pedro nas imagens, e olha só como está a lentidão vindo desde a Anhanguera para quem vai acessar a Dom Pedro. Está bem congestionado mesmo, máxima de 14 km por hora ali mais ou menos na altura de Sumaré. Lembrando que essas informações do Waze, do trânsito, você encontra nas nossas páginas G1 Campinas e G1 Piracicaba. E agora vamos direto falar de tempo. Então, Thalita Nonato já chegando aqui para conversar com a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia para você e bom dia também para o pessoal de casa. Eu mostrei a imagem ali, falei que o céu, né, estava mais clarinho, o sol um pouco tímido ainda, mas já está bem limpinho, né? Tem chuva vai hoje ainda melhorar ou não? Hoje. Tem chuva prevista, mas uma massa de ar seco predomina aqui no interior do estado de São Paulo, chuvona mesmo, só lá mais perto do litoral. A gente já vê imagens, então, céu limpinho, o sol já brilha forte. Hoje não vai fazer tão calor assim, máxima de 27 graus, previstos 2 milímetros de chuva. E aí a gente vai ver aqui a previsão para outras cidades. Elias Fausto, máxima de 28 graus, com chuvinha de 3 milímetros. Em Limeira, por exemplo, nada de chuva, sem um pingo d'água, mesma previsão máxima aí de 28 graus. E para os próximos dias, a gente já vai ver aqui no nosso tempo firme raio-x, fim de semana, teremos previsão de tempo firme. Por enquanto, chuvinha só prevista em Jaguariúna, hoje máxima de 29 graus, 3 milímetros de hoje até sexta-feira, e aí sabadão, tempo firme, e as temperaturas ficam mais altas, entre já 30 voltamos e 31 graus. Aqui, né? O pessoal Subiu gosta novamente do fim de semana com calorão, com né? certeza, tá certo. Thalita, é isso por hoje. É isso. Obrigada. Ótimo dia para você e para o pessoal de casa também. Para você também. Gente, o assunto agora aqui é esporte. Hoje é dia de decisão na Série A2 do Paulista. Guarani e 15 de Piracicaba vão se enfrentar pela semifinal do campeonato, hoje à noite aqui em Campinas. O repórter Caio Maciel vai trazer todos os detalhes agora pra gente. O estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco desse grande jogo, dessa decisão da semifinal entre Guarani e 15 de Piracicaba pela Série A2 do Campeonato Paulista. O Bugre fez uma campanha melhor na primeira fase, mas o 15 vem embalado, só perdeu uma partida das últimas 13. O Guarani fez a melhor campanha, com o melhor ataque, uma das melhores defesas. Mesmo assim, a primeira partida lá em Piracicaba terminou empatada em 0-0, o que não dá muita vantagem para ninguém. Se continuar empatado, seja qual for o placar, 1-1, 2-2, 3-3 ou 0-0 mesmo, a disputa vai para os pênaltis. E quem vencer carimba de vez a vaga para a final da Série A2 e também a vaga de volta para a elite do Campeonato Paulista. A expectativa de público é enorme, os bugrinos estão procurando muitos ingressos, mais de 18 mil pessoas são esperadas para essa grande decisão. O Globoesporte.com/Campinas vai mostrar o jogo entre Guarani e 15 de Piracicaba, e o vencedor desse confronto vai enfrentar o Oeste, que venceu o São Bernardo ontem e já está classificado para a final da Série A2. Se você tem uma previdência privada, é importante entender que isso não anula a obrigatoriedade do recolhimento do INSS. Deixar de fazer esse pagamento pode causar muitos problemas. Esta semana eu fiquei muito preocupado. Nós recebemos alguns e-mails de pessoas que estão trocando o INSS pela previdência privada ou a previdência complementar. E não é bem assim. As pessoas que são empregadas, elas são descontadas na folha de pagamento. Essas não têm como escolher não pagar, porque é descontado. Agora, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, têm uma empresa, são profissionais liberais, essas pessoas estão deixando de pagar o INSS. E pode ser um tiro no pé.
porque o INSS pode cobrar essas contribuições porque a pessoa não tem como escolher, ela é obrigada a pagar a Previdência Social. Embora a Previdência Privada seja uma forma de você ter uma proteção ainda maior, no INSS existem alguns benefícios que não são amparados pela Previdência Complementar, como benefícios vitalícios e benefícios de incapacidade, benefícios de risco e até para os dependentes, como pensão por morte e auxílio reclusão. E também não adianta fazer uma Previdência Complementar pagando pouco, porque no final das contas você vai receber pouco. A Previdência Complementar, ela te retribui aquilo que você acumulou. Se acumulou pouco, vai receber pouco. Então, tem que saber exatamente se a Previdência Complementar, de fato, é uma necessidade e se ela vai te ajudar no planejamento previdenciário. Mas se você fez todas as contas e chegou à conclusão de que tem que fazer uma Previdência Complementar, então é a hora de escolher o produto correto. O PGBL, por exemplo, é feito para aquelas pessoas que têm a declaração de imposto de renda completo. E o VGBL para aquelas pessoas que têm a declaração de imposto de renda do modelo simplificado. Fazer escolhas diferentes destas, você não vai ter todas as vantagens que a Previdência Complementar te oferece. Então, em resumo, é simples. Primeiro acerte suas contas com a Previdência Social e INSS. E aí depois, se você necessitar de uma Previdência Complementar, aí sim você pode escolher o produto correto. Tá dado o recado, Bom Dia Cidade termina por aqui, vem aí na sequência Bom Dia Brasil. Desejo uma ótima quarta-feira para você e vamos com calma que tá só na metade. Até amanhã. Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive.